Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa sétima aula de espanhol, tá? Eu sou a professora Roberta, que divide a nossa disciplina aí com a professora Patrícia, que está aí com a gente hoje. Tá indo e voltando porque a internet tá bem complicada. A minha também, se cair, vocês me falem, tá? Vamos começar retomando a aula da Prof. Pat da semana retrasada, tá? Então, ela falou sobre o pretérito imperfeito, tá? O pretérito imperfeito é um passado, né? O pretérito é só um nome bonito ali. Eles são fatos e acontecimentos que já ocorreram, tá? E aí, a gente diz que ele é imperfeito porque ele ainda não terminou. Ele é uma ação que durou mais um tempo do que só uma única vez, tá? Então, a gente costuma dizer que ele é um verbo de frequência, uma ação de frequência, que nem tá ali os exemplos regulares, tá? Essa diferença. Nós temos os verbos, tá? Em todos os tempos a gente tem os verbos regulares e a gente vai ter os verbos irregulares, tá? Os verbos regulares, eles não vão mudar o radical. O radical é o quê? A palavra amar. Tá vendo ali? Deixa eu... Aqui, ó. Aqui o amar. A gente vê que o amar, quando a gente conjuga, ele fica o ama, tá? Então, isso vai ser um radical. Esse vai ser o radical do nosso verbo, que não vai mudar. Ao contrário dos verbos irregulares, que vai dar essa alteração e a gente vê depois, tá? Que são só três, ali embaixo. Então, nos verbos regulares, a gente vai ter essa parte do radical que não vai mudar, e a gente vai ter uma terminação base para todos os verbos do ar, e ir, tá? Então, amaba vai ser o aba, abas, aba, amos, desculpa, abamos, abais, aban. Aí no comer, comia, ias, ia, íamos, iais, iam. No partir, terminação em ir, a mesma coisa do ir. Ia, ias, ia, íamos, iais, iam. O er e o ir, né, nos verbos irregulares, eles vão ter uma terminação igual. Então é mais tranquilo de decorar duas terminações, né? Já nos verbos irregulares, que vai mudar toda essa palavrinha do ir, ser e ver, vai mudar toda ela, tá? Dá para decorar porque são só três, tá? Não fica difícil, não fica pavoroso. Se tu vê lá, yo iba lá casa de mi abuela. Tu sabe que iba era ir, né? A gente pega pelo contexto, tá? O que a gente... Regra do espanhol, o que a gente não sabe, a palavra que a gente não sabe, a gente lê o contexto ali, o resto da frase, que na dúvida a gente tem uma ideia. Pode errar? Pode, mas assim, no resto do texto vai dar certo. A gente vai lendo, vai ficando tudo certo. Então, olha, os verbos irregulares, eles vão mudar esse radical, não vai ter mais o ama, tá? Ali no ir, a única coisa que vai ficar é o i. O ser já vai não ter nem mais o s, vai ter só o e no início. O ver ali vai manter só o v na frente, tá? E o e ali da terminação. Então, no ir, yo iba, yo ia, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos iban. Ali no ser, yo era, eu era, tá? Viu como é parecido com o português? Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais e ellos eran. Me confundo no vosotros ali, gente, mas tá tudo certo. O ver, yo veía, tú veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos veían, tá? Tem esse veían, veía, veíamos, tem a tilde, que é o nosso acento de vovó, o nosso acento agudo, tá? Lembrando agora também da outra aula, os falsos cognatos, ou os nossos queridinhos falsos amigos. Eles têm a palavra muito semelhante ao português, às vezes é igual, mas eles vão possuir um significado diferente, eles vão significar outra coisa, tá? E aí, por exemplo, ali no português, a seta é a seta, né? Pra gente ali, a seta no espanhol é a flecha, tá? Já no espanhol, seta é um cogumelo. Eu queria comer um cogumelo. Eu queria comer um cogumelo. Uma seta. Uma seta. Um cogumelo. Viu? Até eu falando aqui. Desculpa, gente. Latir. Latir a gente acha que é o latido do cachorro, né? Inclusive o latido do cachorro.
verbo do latir, do cachorro, é ladrar, né? Cão que ladra não morde, ladra, tá? A gente pega do espanhol. Cão que ladra não morde, ladrar é latir no espanhol. E latir no espanhol, ele é bater do coração. É o latir del coração, tá? Na aula passada a gente teve ali um desenrolar do ruiva e do loira. Gente, ruiva é pelirroja em espanhol. Rúbia, que é muito parecido com ruiva, é loira. Viu? A gente pega, tá? Eu me confundo várias vezes. Agora, eu só lembro por pelirrojo, que é ruiva, e aí... Porque eu achava que era roxo, gente. Eu achava que era cabelo roxo. Inclusive, cabelo em espanhol é pelo, não é cabelo. Então, uma pessoa pelada é uma pessoa careca. Outros falsos cognatos. A pessoa pelada é uma pessoa careca. Tá? Lembrando que lá no drive de vocês eu coloquei uma tabela de alguns falsos cognatos em português e em espanhol, que foi feito pelo professor Lucas, tá? Ele tá meio ausente nas últimas aulas, mas foi ele que fez e tá lá no drive para vocês verem e tirarem as dúvidas do que é um falso amigo, tá? Não tem todas, porque a gente tem várias, mas tem umas que caem, que são bem pertinentes, tá? Então, vamos lá. Nossas aulas hoje vão ser sobre substantivos e advérbios. A gente já falou várias vezes, né, sobre substantivos e advérbios, principalmente na minha última aula, que foi a aula 5. Quando a gente falou do mu e do mútil. Inclusive, vamos falar deles de novo hoje, tá? Então, vamos lá. Os substantivos, eles são palavras variáveis, tá? O que é variável? Ele vai variar. Ele vai variar em gênero e número, né? Masculino e feminino. E plural e singular, tá? O substantivo, ele vai dar outro nome ou vai nomear seres, pessoas, objetos, ações, lugares, sentimentos e estados. Meu Deus, professora, mas é muita coisa. Não, calma. Você vai ver o que é o substantivo. O substantivo vai estar lá bonitinho para a gente ver agora. E esses substantivos, a gente vai dividir eles em próprios, né? Que a gente sabe desde lá do nosso ensino fundamental que próprio, substantivo próprio é o nosso nome, né? Roberto se escreve com maiúsculo, próprio se escreve com maiúsculo. O nome de país também é próprio. A gente vai ter o simples, o comum, o composto, o concreto, o abstrato, o coletivo, o primitivo e o derivado. Então, vamos ver o que é cada um. Então, os substantivos próprios é um nome que a gente dá uma entidade específica, ou seja, eu sou a Roberta, tá? Aí temos o Bruno, a Giovana, a Ellen, a Luísa, tá? E temos o Brasil, o Peru, a Argentina, o Uruguai, os Estados Unidos. Tudo vai ser escrito com letra maiúscula, tá? Primeiro. Então, isso é um nome próprio, a gente já está acostumado com esse. Os comuns, tá? Ele é um tipo de substantivo que a gente dá a seres, animais, plantas, frutas, objetos. Então, uma taça de café, um perro, que é um cachorro, um árbol, que é uma árvore, tá? São nomes comuns que a gente vê de coisas
uma parede, um quadro, na televisão, tá? Na tele. Concretos. É uma classe de coisas palpáveis. Então, uma taça ou uma garrafa, isso são coisas palpáveis. Eu posso pegar, eu posso sentir. Então, são coisas que existem. Então, são objetos, pessoas, animais, lugares, tá? Os abstratos. Deixa eu tomar uma água aqui. Estou falando muito rápido, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone para a gente conversar, tá? Os abstratos, eles são coisas, né? Já que o concreto é tudo que eu posso tocar, os abstratos são tudo aquilo que eu não posso tocar. Então, eles vão ser ligados ao irreal, vão ser sentimentos, sensações, ações, estados, noções, tá? As qualidades que a gente vê nas outras pessoas e até os defeitos, né? Que são os nossos adjetivos. Então, amizade, a beleza, felicidade, ansiedade, tudo vai ser um substantivo abstrato. Os simples, eles são na sua formação, tá? Na escrita. Então, radical. Quando é um radical só, aí é um simples, um substantivo simples. Tipo, olho. Eu não preciso de nada mais, eu preciso só do olho. Uma caixa, o meu óculos que tá parado aqui, eu não tô usando, tá? Isso são substantivos simples. O copo não, que apesar de ser água, é xícara. Xícara, a garrafa, tá? Eu não preciso de nada mais, eu não preciso de uma palavra extra para formar uma palavra. E aí o composto vai ser exatamente isso. Eu vou precisar de duas palavras para mim poder compor outra palavra. Daí tá ali, para-raios. Econômico-social ou socioeconômico, tá? Eu vou precisar de duas palavras para poder formar uma. Que nem micro-ondas. Micro-ondas é uma palavra, é um substantivo composto. Eu tenho as micro e as ondas, tá? Primitivos e derivados, tá? Os primitivos são as palavras do próprio idioma, tá? Umas palavras únicas, ou seja, tá ali no exemplo, tinta. E o derivado, eu vou derivar de tinta. Tinteiro. É isso. A palavra primitiva é uma palavra nova, uma palavra única. Derivado é uma palavra que eu tiro dessa palavra única e transformo ela em outra, tá? Os coletivos. Os coletivos é um agrupamento, um grupo. Depois a gente vai ver lá direito, mas que eu botei mais exemplos. Mas pessoas. Eu sou uma pessoa, mas agora com vocês eu sou uma multidão, eu sou um grupo, tá? Então, nas abelhas a gente vai ter o enxame, ali, a multidão, no caso ali, no espanhol é mechandrumbe, mechandumbre. Rebanho, rebanho de ovelhas, rebanho. Tá? A gente não tem essa banho essa nasal que a gente tem do man. Então é banho, nho. A gente vai ter esse N com tio, vai ser o nosso som de NH, tá? Então, a gente falou aqui, os substantivos, eles vão variar em gênero e número, né? Então, a gente vai ver o gênero, porque o número a gente já sabe. Mês, meses, número, números, tá? Vai ser só aquela acrescentaçãozinha do ES, vai mudar duas palavras, mas no espanhol é a mesma coisa do português, tá? A gente vai ter o acrescento do S. Então, ali nos gêneros, o masculino, a gente vai ver os masculinos pelas palavras terminadas em arre e hambre, tá? Hambre com H no começo é fome, que inclusive eu estou, não sei se vocês estão, porque esse horário estou jantando, mas hoje estou aqui com vocês. Los colores também serão em masculino, tá? El azul, el naranja, el rojo, tá? Não é roxo, é vermelho. E roxo é lilas, de lilás, se eu não me engano. Ou é púrpura. Depois eu tiro a dúvida e aí conto para vocês de novo. Os dias das semanas, el lunes, segunda, martes, que é terça, miércoles, quarta,
jueves, quinta, viernes, sexta y sábado, domingo, tá? Todo ele. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, tá? Os meses também. El enero, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, tá? E a gente segue aí, não vou ficar dando palestra para vocês. Os números também vão ser, tá? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, tá? Vão ser tudo aí. Outras palavras, os substantivos também podem ser marcados, lembrando, pelos artigos, tá? O el, sem acento, e los, tá? Lembrando que o lo é um artigo neutro. A gente já estudou isso, tá lá nos nossos slides passados. O feminino também vai ser marcado pelo artigo, né? Vai ser o lá e las. E aí também vai ser marcado pelas palavras terminadas em umbre, tá? E as nossas letras, o alfabeto lá vai ser feminino também. La A, la B, la C, la D, la E, la F. Tudo certo até aqui, gente? Perfeito. Então, vamos passar para o nosso último conteúdo dos substantivos. Os heterogenéricos. Nossa, que nome horroroso para falar sobre isso. Heterogenéricos. Mas, geralmente, o substantivo do português e do espanhol, ele vai manter a nossa... Desculpa, a gente vai manter o nosso gênero, tá? Então, a taça, né? A xícara vai ser a taça em espanhol. Então, os heterogenéricos, eles vão ser as palavras que vão fugir essa regra. Eles vão trocar o gênero saindo do português para o espanhol. Se o óculos, para mim, em português é masculino, ele em espanhol vai ser feminino, entendeu? Então, ali a gente tem os exemplos. La baraja é o baralho. La costumbre é o costume. La cumbre, o cume. La sonrisa, o sorriso. El pétalo, a pétala. El cráter, a cratera. Tá pegando a garganta, viu? El maratón, a maratona. El humo, a fumaça. Dá para lembrar dele humo do fumo, tá? Daí vai ser a fumaça ali. Eu decorei assim nas minhas aulas. Ficou certinho isso aí para vocês? Tem uma lista, tá? Eu já coloquei lá no Drive, se vocês quiserem abrir para acompanhar. Não, mentira, não botei no Drive. Vou botar daqui a pouco. Eu botei agora dos adjetivos, se vocês quiserem abrir lá no Drive, tem uma classificação, tá? Para vocês acompanharem lá direitinho. Tá explicadinho a classificação dos advérbios, para depois vocês verem certinho a classificação e quais são os advérbios de cada classificação. Depois eu boto a tabelinha dos heterogenéricos, que é um pouquinho maior, tá? E aí estão todos lá. Vamos para os nossos advérbios. E aí a gente vai ver o nosso muito mútil, que a gente tratou e a Roberta não falou muito. Então vamos lá. Os advérbios são palavras invariáveis. Se o substantivo ele altera em gênero, em número, né? O masculino, feminino, plural e singular, os advérbios eles não vão se movimentar em lugar nenhum. Ele vai ser ele e ele pronto. Se eu tiver um feminino plural e um feminino singular depois, ele vai ser o mesmo, tá? Então ele não vai mudar. A gente costuma dizer que os advérbios eles são modificadores de modificadores. Calma, dá certo. Os advérbios eles vão poder indicar a afirmação, tá? Intensidade, dúvida, lugar, modo, negação, ordem e tempo. Isso são classificações baseadas no sentido, tá? No significado deles, na semântica. A gente também pode usar locuções adverbiais para realizar essas modificações. Não trouxe essas locuções adverbiais para vocês, mas está lá na tabelinha que eu botei, já está no Drive. Se vocês quiserem ver depois, toda a nossa classificação. De afirmação. Tem uma tabela de advérbios e de afirmação. Embaixo tem as locuções adverbiais, tá? E é isso. Vamos passar. Aí eu boto na setinha, não tem.
Vamos passar para as classificações, então? Os advérbios de afirmação em espanhol. Sí, claro, certamente. Tem mais? Certamente. A tradução vai ser sim, claro, certamente, claro, com certeza. A gente vai ter os advérbios de dúvida, tá? Que em espanhol, os advérbios de duda, né? Advérbios de afirmação, afirmación, advérbios de duda. Acaso, por acaso, talvez, e quizá é talvez. Quizá eu vá a la playa em verano. Talvez eu vou na praia no verão. Advérbio de quantidade, tá? Os advérbios de quantidade, a gente também pode chamar eles de advérbios de intensidade, tá? A gente vai ter o más, o menos, mucho, muy, que tem, né, a mesma tradução, pouco, tan, tá? Mais, menos, muito, muito, pouco e tão. Advérbio de lugar, tá? Vai nos denominar o lugar onde a gente está indicando. Então, abaixo, aí, alrededor e acerca. Acerca também pode ser cerca, tá? A tradução tá ali perto, mas também pode ser... O nome pode ser o mesmo, cerca. Advérbio de modo, tá? Em espanhol. Advérbio de modo, também. A gente tem o así, que é assim. Bien, bem. Despacio, tá? Que é devagar. A gente tem aquela música Despacito, é o diminutivo de despacio, que é devagarinho, despacito. Deprisa é depressa. A gente vai ter os nossos advérbios de negação também, que é no, nunca, jamás e tampouco. Esse tampouco é muito usado, tá? A Ana não vai à la escola. Eu tampouco, tá? Pra gente dizer eu também não, tampouco, tá? Essa vai ser a nossa tradução para também não. O advérbio de ordem, tá? Ele vai dar uma ordem de localização, então, né, de onde a coisa vai se colocar. Então, vai ser posteriormente, primeiramente, sucessivamente, tá? E se eu não me engano, os advérbios de ordem, eles não têm locuções adverbiais, são só esses três. O advérbio de tempo, em espanhol, tá? Ahora, noche, amanhã, antes, aún, ayer, depois, temprano, que é cedo. Manhã que eu falei é amanhã, tá? Depois tá lá tudinho lá no Drive, tá? Todos os nossos advérbios. Vamos trabalhar questões. E eu acelerei. Antes da gente ir para as questões, alguma dúvida? Digam que sim, abra o microfone, quero ouvir a voz de vocês, nunca ouvi. Que hoje eu não vou pegar pesado com vocês em questão, então liguem o microfone. Lembrem que eu não conheço vocês, então eu não tenho como julgar ninguém. Gente, não esqueçam de assinar a lista ali, nas notas compartilhadas, tá? Só pra gente fazer me fugiu a palavra. Pra gente saber quem tá vindo, quem não vem, quem me abandonou, quem trocou pro inglês. Luísa, a primeira aula que tu tá vendo minha. Eu espero que eu te dê uma boa impressão para você vir mais vezes, tá? Eu divido com a professora Patrícia que tá aí, ou não tá. Agora me fugiu, ela tá lá para baixo. Mas tirem dúvidas comigo, gente. Depois eu vou botar meu e-mail aí para vocês, tá? A Prof. Paty tá aí, tá digitando. Querida. Daí a gente divide a nossa matéria, a gente tira dúvidas. A gente vai ter 2 semanas antes do Enem para a gente tirar só dúvida de vocês. Então, mandem mensagem no nosso e-mail, mandem mensagem para o desafio lá no Facebook também, para a gente poder tirar dúvida. Então, agora,
Vamos começar com as questões. Quero participação de vocês, tá, gente? Por favor. Lembrem que eu não sei quem é que vai responder, porque eu vou botar as enquetes. Antes de nós irmos para as questões, o tal do regra do mu e do mut, que a gente falou agora há pouco ali, da tradução deles, que é um advérbio muito bonitinho. O mútil, ele vai ser usado sempre antes dos nossos substantivos, ou seja, todas aquelas palavrinhas lá que a gente viu de próprios, composto, simples, derivado, primitivo, concreto, abstrato, tá? Ele vai ser sempre usado antes deles. E vai ser antes ou depois de verbos, tá? Uma dica, tentem pegar o radical e botar arerir para você saber o que que é verbo, tá? Se não der com arerir, é porque é algum substantivo, um adjetivo, um advérbio, tá? Ele vai ser usado antes de 4 adjetivos, tá? Ele vai ser só essa regrinha entre substantivos e verbos e 4 adjetivos e 4 advérbios, tá? Os adjetivos é maior, menor, melhor e pior, tá? MMMP. Maior, menor, melhor e pior. E 4 advérbios. Antes e depois, mas e menos. Antes, depois, mais e menos, tá? E o muy, nossas 3 letrinhas só, ele é usado antes de qualquer adjetivo e advérbios. Qualquer um que não seja os 8 de cima, tá? O maior, menor, melhor, pior, mais, menos, antes e depois. Então, agora que a gente já saiu dessa regrinha aqui, bata uma foto com o olhar aí, que a gente vai agora muito útil. Vamos lá nas nossas questões? Los professores chegaram antes de los niños. Os professores chegaram muito antes das crianças. La película es mejor de lo que piensas. O filme é muito melhor do que você pensa, tá? Poderia haver sido pior. Poderia ter sido muito pior, tá? Então, deixa eu já botar nossas enquetezinhas ali pra gente. Oh, tá aparecendo já para vocês? Não, ainda não. Ai, desculpa, a gente mudou aqui, eu tô perdida agora. Não tá indo. Não! Ai, gente, não tá indo. Eu vou botar A, B e C, mas vamos deixar assim, ó. A é para muy. Ah, dá para alterar. Muy. Mucho. Tá aparecendo para vocês, gente? Que para mim aqui eu tô perdida. Agora sim. Tá. Ai, peraí. A gente tem tempo para isso, né, gente? Muy. Mucho. Agora foi? Tá aparecendo? Ai, que coisa boa. Tá. Agora vai. Saiu de novo, gente? Que eu não tô vendo agora?
Saiu, né? Ai, meu Deus. Eu me enrolei nessa. Muito mais difícil essa atualização. Agora eu acho que vai. Aparece som. Meu Deus, Senhor! Por quê? Tá, gente, então vamos fazer igual a Luísa pediu ali, me deu sugestão. Vamos fazer pelo. Ai, que horror. Era muito mais fácil antes. Vamos, me digam aí. Ah, podem botar só sim ou não, tá? Los professores chegaram antes de los niños. Los professores chegaram muy antes de los niños, sim ou não? Tá tranquilo, Paty. Tá caindo aqui mesmo. Então já três pessoas responderam. Então, tá certo, gente. Não, não é muito. Los professores chegaram mucho antes de los niños. Então, lá na B, la película es mucho mejor de lo que piensas. Sim ou não? Então, temos três sims, um não. Um acho que não. Tá. La película es mucho, muy mejor de lo que piensas. La película es muy mejor. Mejor é um adjetivo, né? Isso, um adjetivo. Mas ele é um adjetivo de M, né? Melhor, pior. Então ele é mucho. La película es mucho mejor de lo que piensas. Acabei de dar a resposta da C, né? Poderia haver sido muito pior? Não, porque ele é melhor, pior, né? É o oposto. Então ele vai ser mucho. Poderia haver sido mucho pior. Eu mesmo me dei spoiler, tá? Então, mucho, mucho e mucho. Eu botei os três muchos porque eu queria que vocês respondessem tudo de uma vez. Então vamos lá, na 2. Considere as seguintes orações. Esse chico falava demasiado, tá? Esse menino falava demais. Sempre vamos a nadar los martes. Sempre vamos a nadar nas terças. Acaso estão de vacaciones? Por acaso estão de férias? E repite mais despacio, por favor. Repita mais devagar, por favor. Tá? As opções que indicam corretamente os tipos de advérbios destacados são afirmação, lugar, tempo, dúvida, quantidade, tempo, dúvida, modo, negação, modo, dúvida e tempo, ou lugar, quantidade, afirmação e negação. A, B, C ou D?
Acho que tá aparecendo a enquete aí para vocês. Acho. Se não tiver, coloquem no bate-papo daí A, B, C ou D. Demasiado, tá? Demais. Sempre é sempre. Acaso é por acaso, talvez. E despacio é devagar. Não tem problema, Loreni. Escreve no chat mesmo. A, B, C ou D. Ela vai ficar saindo. Eu ainda não aprendi a usar ela agora. Mais alguém, gente, para ajudar a Luísa e a Loreni ali? Não? Ninguém. Tá. Então vamos lá. A e B, tá? A e B, a primeira é uma afirmação ou uma quantidade, tá? Quantidade é quantidade, tá? Demasiado. Eles não têm nada em comum, né? Afirmação, quantidade, lugar e tempo e dúvida, dúvida e modo. Acho que a única coisa que tem em comum é a dúvida. Uma diz que é a última e a outra diz que é do meio. Quando a gente se depara com uma questão de dúvida, geralmente ela vem entre questões, entre pontos de interrogação, tá? Então, ali, o nosso acaso vai ser um advérbio de dúvida, tá? Então, vai estar certo ali, ou a B ou a C, tá? Mas, negação e demais, né? Demasiado, não tem nada a ver, né? A pessoa pode falar demasiadamente, como eu falo demais, até pelos cotovelos, mas não quer dizer que seja uma negação, tá? Então, ele é uma quantidade. Eu falo demais. Eu hablo demasiadamente. Tá? Então, vai ser a B. Vai ser demasiado uma quantidade. Sempre é uma questão de tempo, né? Sempre é uma questão de frequência. Acaso é uma questão de dúvida, que será que estão de vacação, por acaso estão de férias, e o tempo despacio, tá? Tempo, um modo. Desculpa, li errado e bati o olho e falei. Um modo, devagar, é um modo que eu estou falando despacio. Despacito. Devagarzinho. Tá? Então, ali vai ser a nossa letra B. Na 20, qual das frases abaixo é a tradução mais correta para a oração? Las almohadas del hotel estão muito sucias. Tá? Isso é uma questão de falsos cognatos. É da aula passada. Mas se a gente está falando de falsos cognatos, eu botei aí, é porque alguma das palavras é um falso amigo. Então, vamos lá. Nas almohadas del hotel estão muito sucias. Eu estou falando das almofadas do hotel,
estão muito sujas, os travesseiros da pousada estão muito sujos, os travesseiros do hotel estão muito sujos, ou as almofadas da pousada estão muito sujas. A, B, C ou D? Deixa eu ver se vai. Parece para vocês? Não? Ai, gente, eu queria tanto que funcionasse as enquetes. Mas então respondam pelo bate-papo. Vou mutar aqui para vocês pensarem. Não usem o tradutor. Tranquilo, Paty. Aqui também tá. Eu conectei o cabo direto agora para tá funcionando. Gente, vocês não vão me responder. Paty, diz aí pra gente. A tradução mais correta para as almohadas do hotel estão muito sucias é A, B, C ou D? Paty, ajuda aí os aluguinhos. Tá tranquilo, gente, não é para ter certeza. A gente tá aqui é para errar, para não errar no Enem, ou tentar, né? A Giovana tá digitando. D. Mas alguém? Só as meninas? Ninguém mais, gente. Então eu vou passar, vou corrigir as meninas, tá? C ou D. As almofadas e o hotel. Foi o que eu mudei ali na frase, tá? Do certo pro errado. O resto é tudo estão sujos, tá? Vou falar, prof. Paty, responda-me nos falsos cognatos. Lembre, tá? A questão é falsos cognatos, falsos amigos. Então, esses dois que eu troquei durante as alternativas, algum é falso cognato, mas só um. E não é hotel. Hotel é um hotel mesmo, ele não é nosso falso amigo, tá? Então, a almohada é um travesseiro. Eu erro até hoje, gente. Tem vezes que eu olho e acho que é. Inclusive, eu comprei da Shopee uma almofada e era um travesseiro. Enfim, né? Acontece. Tá, então era a letra C. Os travesseiros do hotel estão muito sujos. Vamos lá para 4. Qual das alternativas abaixo estão corretas de acordo com o seu coletivo? Tá? Essa, essa é uma mais para procurar, viu? Até o Google Tradutor me pegou hoje. Pescado, tá? Pes é peixe. Abejas, abelhas, tá? É para ser abelhas. Flores. E, gente, ficou corrigido ali Islã. Que horror! É ilha, tá? Isla. Ficou Islã. Vou corrigir antes de botar lá para vocês. Mas é isla. Isla. Gente, que feio. Não consigo nem mudar aqui agora. Então,
Esse isla era para ser uma isla, tá? Que é ilha, tá? Então vamos lá. O coletivo de pês, o coletivo de abelha, o coletivo de flor e o coletivo de ilha tá correto em alguma das alternativas. Falta saber se é A, B ou C. Não botei até a D porque eu não conseguia ter a criatividade para trocar os outros. Faltam 15 minutos, tem mais duas atividades para fazer. Gente, nessa eu vou ser legal, porque eu não trabalhei todos os coletivos com vocês. E aí eu vou trazer, eu vou contar, tá? Peixe, no português também é cardume. Então, cardumen é de peixe. Peixe é peixe. Pescado é peixe assado. Tá? Aberras com J, tá? É ali na B. E daí é um enjambre. Flores, a gente tem um ramalete, né, de flores no português, mas em espanhol é ramo. Um ramo de flores. A gente também tem no espanhol e no português o ramo, né? E a isla é um arquipélago em português, mas em espanhol a gente vai escrever um arquipélago, tá? É a B daí, nossa, correta. É, viu? Português às vezes salva. Eu só consegui saber qual era a diferença por causa do cardume, Luísa. Porque eu achei que pescado e pesado não ia ser. Mas enfim, fui eu que criei essas questões. E eu mesmo me vou me confundindo. Eu estava escrevendo bem na A, e aí depois botei coisa correta na C e errei na B e faz parte. Então, a nossa B, tá? Peixe, cardume, abelhas, enxame, flores, ramo e ilha, arquipélago. Depois eu arrumo ali o Islã. Peguei umas duas questões do Enem, só pra gente não fugir nesses últimos minutinhos. Então, vamos lá. Vamos trabalhar a nossa técnica de leitura, que a Prof. Paty sempre traz para gente, vamos primeiro ler o enunciado. A trajetória pessoal de Rigoberta Menchú se confunde com a da própria civilização maia. No texto, ressalta-se como característica desse povo o. Então, a gente vai atrás da característica do povo maia, tá? Então, vamos lá. Rigoberta Menchú nasceu na Guatemala, 4 séculos e meio depois da conquista de Pedro Alvarado e 5 anos depois da conquista de um nome que eu não faço ideia como é que se fala. Em 1982, quando o exército arrastou as montanhas maias, quase toda a família de Rigoberta foi exterminada e foi apagada do mapa a aldeia onde Sumbigo havia sido enterrado para que desse raiz. Preciso ler mais? Talvez não precise. Então vamos lá. Se ressalta as características desse povo maia, já falou lá em cima, né? Depois ali, 10 anos depois, a gente não vai lembrar de nada. É só ali, ó. Tá em itálico, vamos ler ali. Recibo este prêmio como um homenagem ao povo maia. Tá? Recebo esse prêmio em homenagem ao povo maia. Ainda que chegue com 500 anos de demora. Tá? Então vamos lá. Trabalho minucioso. Então, no texto ressalta a característica do povo maia como um trabalho minucioso e inalcançável para manter sua cultura viva ao longo da história. Tradição de enterrar o umbigo dos recém-nascidos para vinculá-los à terra. Conformismo ao lidar com os eventos traumáticos pelos quais passou. Resistência ao processo de dominação aos partidos. Busca por reconhecimento após uma história de dificuldades. A, B, C ou D. Ou E. Então vamos lembrar ali. Ela fala ali, né? Em 1982, quando o exército arrastou as montanhas maias, quase toda a família de Rigoberta foi exterminada e foi apagada do mapa a aldeia onde seu umbigo havia sido enterrado para que desse raiz. Tá? Esse vai ser nosso parágrafo de foco, para a gente poder responder. Deem uma lidinha aí.
Me digam qual que vocês acham. Só nessa minha segunda leitura daquele parágrafo, vocês podem ter mais ou menos uma ideia da questão certa. Lembre-se que tem sempre a questão certa e a questão que é feita para pegar vocês no pulo. Desculpa. Desculpa por falar do umbigo, porque não é a B. Apesar de que a tradição dos maias de enterrar umbigo de recém-nascido seja deles, mas que não seja só deles, tá? A minha família tem de origem alemã e também é deles, de enterrar o umbigo na terra. E a B, apesar de ser uma busca de reconhecimento após uma história de dificuldades, o foco deles é a resistência ao processo de nação, tá? Ali ele fala lá na Guatemala, 4 séculos e meio depois da conquista e 5 anos depois da outra conquista, tá? E aí o exército arrastou as montanhas, então eles foi um processo de resistência. Eles ainda continuaram, tá? Com o povo maia, eles ainda não apagaram toda a essência deles como civilização, apesar desse processo de dominação tão forte deles, de não ter até a aldeia mais. Então é a letra D. E a B era o tal do pega peixe. Mais uma questão. Tá ali, direito bem imagem, e aí a gente vai ler primeiro o enunciado. Quando os elementos verbais e não verbais dessa campanha publicitária, a expressão dos descendentes remete ao ou a. Essa não tá difícil. Vou ler ali porque a gente já tá 6 minutos antes de terminar. Um dedo de espuma, dois dedos de frente. Há muitas. Um dedo de espuma, dois dedos de testa. Frente à testa, tá, gente? Tem muitas formas de pedir uma cerveja. Cortopinta, Minjana, Terciocanha, Jarra, Mini, Zurito, não sei falar aquela ali entre o birra, boletim, pero solo una de tomarla e disfrutá-la, tá? Só há muitas formas de pedir uma cerveja, mas só uma de tomar e desfrutar dela, com moderação. Então, considerando os elementos verbais e não verbais dessa campanha publicitária, essa expressão de dois dedos de testa remete a o consumo responsável de cerveja, quantidade ideal de espuma na cerveja, aumento registrado no consumo de cerveja, diversidade de palavras para se referir à cerveja e a qualidade da visão dos consumidores de cerveja. A, B, C, D ou E.
Essa é uma questão considerada fácil pelo Enem. Vocês estão pensando tanto assim? Tá tão difícil? A Júlia acha que é A. Nossa coordenadora acha que é A. O que vocês acham, meus alunos lindos? Abandonada por você. Pode participar, Júlia, claro. Sempre bem-vinda. Ninguém vai responder, gente, só a Júlia. Eu vou deixar então só ela responder. A Júlia está certíssima. É sobre o consumo responsável de cerveja. Tá ali pra gente fazer com moderação, tomar e desfrutar a cerveja com moderação. Um dedo de espuma na cerveja e dois de testa pro acidente. Olha que legal. Dois dedos de inteligência, tá? É mais ou menos uma metáfora.